Cheguei àquela porta com a mala marcada pela estrada e o coração mais afiado do que eu tinha coragem de admitir. A mansão parecia maior do que nas histórias. Os degraus rangiam, o ar cheirava a cera antiga e autoridade. Pensei que encontrar um emprego ali seria o começo de outra vida. Não sabia que ia me colocar na linha de fogo de uma família que já decidira quem eu devia ser antes mesmo de me ver. Clara abriu e sorriu com os dentes perfeitos de quem comeu bem na vida. O sorriso não deveria existir para mim. Estamos cheios de gente como você, disse como se eu fosse uma sombra a mais para varrer. Não precisei de muito para entender. Em minutos fui avaliada, medida e descartada. Meu jeito de falar, de arrumar, de olhar. Fui chamada de assistência, não de pessoa. O quarto que me deram tinha vista para o muro dos fundos. O cheiro era de pó e esperança guardada por baixo de trapos. Felipe apareceu no corredor como se soubesse que eu existia antes mesmo de eu me apresentar. Os olhos dele não tinham a reserva que vi nos demais. Vem, vou te mostrar onde fica a cozinha, disse, e houve uma gentileza que me surpreendeu. Simples, quase imprudente. Rosa, que já varria ali há anos, me entregou um avental com uma força silenciosa e um aviso quase materno. Fica com a cabeça erguida. Aqui as mulheres aprendem a abaixar o corpo. Você não precisa. Era a primeira vez que alguém na casa falava comigo como se eu tivesse direitos invisíveis. A rotina se acertou. Panelas, pratos, lençóis que cheiravam a amargura quando Clara passava. Pequenas humilhações caíam sobre mim como migalhas. Comentários mordazes em voz baixa. Olhares que me diminuíam. Clara encontrava defeitos até nos utensílios que eu cuidava com capricho. Faz direito ou vai embora, ela repetia, como uma sentença repetida até perder significado. Felipe intervinha quando podia com um "deixa ela em paz", curto, suficiente para que eu respirasse. E cada vez que ele fazia isso, eu sentia que a casa afundava uns centímetros no meu favor. Foi em uma tarde de limpeza no depósito que encontrei a caixa. Estava escondida entre sacos velhos e etiquetas amareladas. O tipo de coisa que só quem vive muito tempo num lugar guarda. O cheiro de papel velho me pegou, e quando abri, vi uma foto dobrada, um envelope e um papel com letras quase apagadas. A foto era de uma mulher morena, com sorriso cansado e olhos familiares de um jeito que me doeu. No envelope, o nome Rita da Almeida. Meu nome havia deduzido antes de abrir o papel. O comprovante de indenização, os números de processo, datas que coincidiam com a época em que eu nascera, tudo ali, como se alguém tivesse guardado uma verdade para usar quando fosse conveniente. Rosa não disse logo. Ela me olhou, apertou minha mão e contou coisas que abririam o mapa dos anos. Boatos, sussurros de que Rita tivera uma relação com o patrão, que foi afastada e enviada embora com dinheiro e silêncio. Não falavam alto, disse Rosa. Mas a casa sempre soube onde as coisas se escondiam. A cada frase dela eu sentia as paredes me observando, como se a mansão tivesse ouvido e decidido guardar segredo. Felipe, quando viu os papéis, ficou pálido. Havia algo quebrado em sua expressão, como se uma peça do quebra-cabeça dele também tivesse se encaixado. Isso precisa ser provado, murmurou. Mas se for verdade... Ele não terminou. Não precisava. Se há algo que aprendi rápido ali, é que poder se protege com pequenos golpes. Clara passou a me cercar com armadilhas que pareciam naturais. Um broche que eu não tinha, um copo de vinho que apareceu perto de mim, pequenas acusações sussurradas sobre descuido. Uma vez disseram que eu havia derrubado um quadro. Era o quadro do patriarca. E o olhar coletivo era uma sentença. Clara sabia como transformar um tropeço em motivo para me expulsar. Eu, silenciosa, aprendi a juntar as peças que brilhavam por baixo da sujeira. Felipe começou a investigar. Ele mexeu em arquivos, perguntou a pessoas que trabalhavam no escritório, olhou antigos registros com atenção de quem descobre um rastro. As papeladas sobre sua própria adoção foram um dos primeiros fios soltos. Havia carimbos trocados, assinaturas que pareciam deslocadas. Não é só sobre você, disse ele uma noite com a voz baixa enquanto entregava a mim um dos papéis. Havia ali uma indicação de trocas, de um processo atípico. E se a história da minha mãe estivesse ligada à história da família inteira? A ideia me deixou tonta. A amizade entre nós cresceu em silêncio. Não era romance à primeira vista, era aliança. Felipe me protegida com olhares e gestos, um copo afastado, uma palavra defendendo minha presença à mesa, um bilhete escondido onde só eu poderia encontrar. Aos poucos, quando a casa se fechava sobre mim, ele era a porta que se mantinha aberta.
E nesse espaço entre a ajuda e o afeto, algo mais sutil começou a aparecer. Um toque nas mãos que durava mais que o necessário. Sorrisos que ficavam. Eu não queria que isso soasse como pagamento pela justiça. Era apenas o reconhecimento de alguém que via a verdade e se recusava a fingir que não via. Clara não era apenas cruel, era estratégica. Planejou uma grande jogada, o jantar de família. Sabia que ali, sob os lustres e o cristal, as palavras assumem peso de sentença. Ela escolheu o momento e plantou uma taça. Quando a noite chegou, eu senti um peso no estômago, uma certeza de que algo era urdido. Havia leitores nos olhos do serviço, olhares que esperavam um escorregão para bater a porta do meu destino. E então, antes que eu pudesse sequer entender, ouviram-se risadinhas baixas e o comentário venenoso. Não devia beber disso, não é lugar para você. Senti o silêncio como vidro entre nós. Quando ergui meu copo por acaso, Clara fez um gesto sútil e uma das taças foi parar perto da minha mão, já sem que eu soubesse como. Foi a armadilha perfeita, eu segurando o objeto falsamente comprometedor na frente de toda a família. O plano era me culpar por embriaguez, por negligência. O brilho do cristal naquela mesa me transformou em espetáculo. Felipe não deixou. Levantou-se abrupto, o rosto fechado. Isso é plantado, disse ele firme. Sérgio, você estava em volta quando isso aconteceu. Diz a verdade. Havia um tremor na voz de Sérgio. Ele era um empregado discreto que normalmente guardava a cabeça baixa, mas algo naquele momento prendeu-o. A casa estava tensa, como se o ar soubesse que a verdade poderia cortar. Sérgio respirou e soltou palavras que Clara queria calar. Ela pediu. Eu trouxe. A senhora mandou. A confessionária saiu como água para fora de um saco furado. Inevitável. Clara ficou pálida e a máscara deslizou. Gritou, tentou reverter, apontou para mim, chamou nomes. Mentem por ciúme, disse, mas sua voz já carregava o som de quem sabe que as bases tremem. O patriarca, Alberto Montenegro, interveio num esforço de aparente autoridade. Basta, rosnou. Não vamos transformar a casa em tribunal. Trouxe consigo a gravidade de anos onde suas decisões eram lei. Ele se levantou como se o gesto pudesse apagar a sujeira do tapete. Foi nesse momento que eu entendi que aquilo não seria algo que ele impediria com um gesto. A verdade que estava ali, espremida entre papéis e memórias, tinha poder próprio. Felipe, com voz controlada, colocou os documentos sobre a mesa e falou com calma. Há registros, há uma foto, há um comprovante em nome de Rita da Almeida. Queremos respostas. O som do papel foi como uma batida que despertou algo em Alberto. Ele engoliu, o rosto vermelho, e tentou falar baixo, desculpas em forma de minimização. Coisas do passado, murmurou. Nunca. E então houve um estalo. Não da casa, mas dele. Alguém que sempre controlou a narrativa, agora sem roteiro. A confissão veio como um soco sorvendo o ar da sala. Alberto olhou para mim. Os olhos dele eram duros, resquícios de uma era que não confiava a mulheres em cargos de poder. Ela é minha filha, disse ele, a voz cortante. Tive medo. Não quis. Não queria que uma mulher tomasse o nome Montenegro. As frases foram curtas. Não havia pedido de desculpas ornamentado. Só um relato seco de uma decisão covarde. A sala explodiu em murmúrios. Helena, que até então ouvira em silêncio, levantou-se. Seus olhos eram de quem viu algo mais humano do que o poder que sempre os guiou. Helena aproximou-se de mim antes que as palavras pudessem me ferir de novo. Joana, falou ela como se pronunciando o meu nome lavasse os anos de silêncio. Eu vi essa família mudar de jeitos que doíam. Não sabia. Não queria ficar calada. Havia lágrimas nos olhos dela, não de filha, mas de alguém que reconheceu um erro e decidiu corrigi-lo ali mesmo. Você é bem-vinda aqui, completou, e a forma como falou transformou o lugar. Não era mais uma sentença, era um convite cauteloso. Clara tentou resistir. Acusou, gritou que as provas eram invenções, que eu era fraude. Mas Sérgio repetiu tudo, e outros empregados, cansados de carregar silêncio, começaram a relatar pequenas corrupções, pequenas manipulações que sustentavam a ordem da casa. A autoridade de Alberto, que vinha de anos de hábito, começou a se desfazer. Helena tomou posição física, retirou documentos da mesa, colocou-os diante de Alberto e falou alto, com uma força que não vi nela antes. Nós haremos o que é justo, disse. A mansão, que fora palco de ordens imutáveis, mostrou sua face frágil. A queda não foi física, foi social. Clara foi afastada no mesmo dia. Não houve cenas grotescas,
Houve medidas concretas e a expulsão da casa, a retirada das chaves, a perda de espaço onde manipulava vidas. Alberto ficou sozinho com o peso da confissão. Sem o peso da imagem, sem a blindagem de quem diz ser dono da verdade, ele se tornou pequeno. Não o humilhei. Não era meu desejo vingar-me. Mas ver a estrutura que me fora negada ao nascer, ceder foi libertador. Não por raiva, mas por justiça. O reconhecimento veio aos poucos. Rosa, que guardara minha vida em cantos, me abraçou ali mesmo. Você veio buscar aquilo que era seu, disse ela, e eu senti que pela primeira vez em muito tempo podia aceitar essa verdade sem precisar lutar para prová-la com violência. Felipe ficou perto, oferecendo presença. Naquele momento, quando a tempestade abriu e a luz entrou, a mão dele encontrou a minha. Era um gesto simples, dedos entrelaçados, um apoio que prometia não apagar a minha coragem. Ele não disse que me salvaria. Disse que estaria ao meu lado. Era suficiente. A casa cheirou diferente nas horas seguintes. O que antes servia para manter aparências começou a se desfazer em conversas honestas. Helena falou com funcionários, ouviu, reparou pequenas injustiças. Alberto, isolado, passou a olhar o vazio onde antes estava o controle. Não foi espetáculo. Foi desmontagem lenta de privilégios. Para mim foi uma mistura de alívio e dor. Havia perda também. A perda do tempo em que eu me culpei por ser invisível. Mas havia ganho. Meu nome, pronunciado com respeito. Depois, em silêncio, Felipe e eu caminhamos pelos jardins que sempre pareceram intransponíveis. A noite estava morna, o céu claro. Havia coisas que não se consertam com palavras. O passado da minha mãe, os anos que me faltaram, a infância que não vivi entre aquelas paredes reconhecendo meu sangue. Mas havia possibilidades. Felipe encostou a cabeça na minha e disse: a gente pode começar outra casa. Não disse minha casa. Não prometeu construir um castelo. Apenas ofereceu parceria. Era um plano simples e verdadeiro. Caminhar junto. Não busco vingança. Não celebro a ruína de quem errou como se fosse troféu. O que me interessa é que a verdade teve lugar, e com ela veio dignidade. A queda de Clara foi consequência das escolhas dela. A confissão de Alberto foi consequência do confronto que trouxe à luz o que ele havia escondido. E eu? Fiquei no meio, com o peito dolorido e uma porta que se abriu não só para um sobrenome, mas para a possibilidade de reescrever minha história. Hoje, quando fecho os olhos, lembro do barulho do quadro caindo. Foi o primeiro ruído que sacudiu o piso polido da casa. Lembro do rosto de Rosa, enrugado e forte. Do sorriso discreto de Felipe, do silêncio pesado de Alberto antes de falar. Lembro da foto de Rita, do envelope com seu nome, e de como aquilo, encostado em papel, transformou minha vida. Sinto dor por tudo que foi perdido, mas sinto uma clareza curiosa. Reconhecer-se não é só receber um título, é aceitar que se tem direito a existir com dignidade. Se você chegou até aqui e sente que essa história tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre verdade e coragem. Se quiser ver outras histórias onde a verdade encontra seu lugar, assine o canal e volte. Eu ainda tenho muitas coisas para aprender, mas hoje posso dizer que me sinto menos sozinha. E isso por enquanto já basta.